Bom, então aqui está a minha pasta aqui com os 3. Tem um terceiro software também que não faz, na verdade, análise bibliométrica em si, mas é criado pelo pessoal do VozViewer também, que é esse Synaptic Explorer. Ele vai olhar a relação entre os trabalhos mesmo, né, antes de fazer cluster. E é legal para você ver o quão bom ou não estava o arquivo que você importou. Ele é bem fácil de usar, bem parecido com o VozViewer. Ou seja, se você importou para ele e viu que não tem relação de nada com nada, quer dizer que o teu arquivo está bem podre. Então, dificilmente vai ser uma boa análise dali. Então, VozViewer. Abro ele. Tem um manual do VozViewer, ele é bem passo a passo. O artigo dele também é bem interessante. Então, essa aqui é a tela inicial dele. E aí, basicamente, o que você tem para fazer aqui é criar ou abrir um novo mapa. Eu vou criar um mapa, eu tenho 3 opções. Eu posso criar baseado já em um arquivo de rede, que eu não tenho. Eu posso criar baseado em dados bibliográficos, ou eu posso criar baseado em text corpus. Significa o seguinte, eu vou olhar também abstract, etc. Tudo que veio junto com o arquivo de dados. Eu vou escolher baseado em dados bibliográficos. Aí eu tenho essas 3 opções, Web of Science, Scopus e PubMed. Web of Science, assim, depois vocês vão fazer vários testes usando uma exportação do Web of Science ou uma exportação do Scopus. Vocês vão ver que o Scopus vai retornar mais resultados, principalmente mais recentes também. Então, sugiro, se quiserem fazer um teste brincando, comece pelo Scopus, tá? Mais tranquilo. E também o Scopus permite você exportar um número maior de dados por vez, que no Web of Science é 50, no Scopus é 200. Então isso também facilita. Ele é bem tranquilo, tem hint para tudo que é lado. E o tipo de arquivo que ele importa do Scopus é esse arquivo .csv, que eu já tenho uma série de arquivos aqui. O que é importante, né? Essa pesquisa ela vai ficando confusa e você vai começando a importar vários arquivos bem rápido. Então, o que eu fiz aqui nessa pesquisa? Eu salvei a string de pesquisa que eu usei no Scopus, a URL e as opções de exportação que eu usei. Tá? É importante vocês manterem um log disso, senão daqui a pouco tu vai criar um mapa muito legal e você não vai ter ideia de onde você tirou aqueles dados. Então, vai registrando um log na hora de fazer a coisa mesmo. E aqui eu tenho meus arquivos CSV. Eu exportei em CSV, eu exportei antes em RIS, porque vocês vão ver que o Scopus vai importar, o VozViewer vai importar em CSV e o CIMAT em .RIS. Então, sempre que possível também, exportem uma vez em CSV e outra vez em RIS. Vocês vão usar os 2 softwares. Beleza. Feitos disclaimers, vamos para a prática. Então, eu posso importar como eu posso importar vários também. Vamos, por exemplo, pegar vários. Agora que vem a parte importante de ter estudado. Agora ele está lendo os arquivos. Tipos de análise que eu quero fazer. Se eu não entendi o tipo de análise, aqueles 4 que a gente leu, não vai sair nada daqui. Unidade de análise, o que eu vou olhar? E aí, cara, o limite é a sua curiosidade. Vamos pegar, por exemplo, Costation, unidade de análise e as próprias referências. Posso usar, aí tem vários métodos de contagem também. Não explorei aqui e não descobri o que é esse Fractional Count. Eu posso usar também um arquivo Thesaurus, que vai me ajudar a diminuir o erro. Então, uma crítica forte do Kobo para o VozViewer é essa parte de pré-processamento. Vocês viram que eu importei o arquivo e ele falou, beleza, segue. Só que nesse corpus que eu importei, tem autor com nomes diferentes. Então, eu posso criar um arquivo depara e eu tenho a equivalência. Depois eu posso ir limpando isso. Próximo, aí começa a redução da rede. Lá no workflow do Kobo, ele ia chamar isso aqui de redução da rede, lá ele também tem isso. Número mínimo de citações de uma determinada referência.
Ou seja, eu quero mostrar só referências que tenham mais que 12 citações. Só que de 8.203, apenas 4 atendem a esse requisito. Então eu vou baixando a régua. Tem critério para dizer quanto é esse, tanto no artigo do Cobo como no outro, eles dizem o seguinte, ó, você tem que se reunir com especialistas. Ou seja, não tem. Ok, vamos pegar o número aí de 4 para pegar 57 caras. Aí depois ele faz uma outra rodada, ele tenta ainda reduzir a rede, e aí depois eu dou o OK, Next. E aí ele me mostra o que está selecionado para a rede e as citações. Quantas citações esse autor respondeu. Lembrando, a gente escolheu análise de cocitação. Significa que eu estou olhando referências aqui. E aqui eu tenho o número de cocitações dessa referência aqui. Eu já começo a ver coisas interessantes. Ó. Esse Eden Ackermann eu usei bastante no meu trabalho. Ele é o principal trabalho do método SOD. E tem várias coisas que você vai olhando aqui. É interessante olhar essa lista antes de ir direto para o mapa para você ver se o que realmente está esperando está aqui ou não. Bom, está ali o mapa. Formas de ver esse mapa, eu tenho essa visualização da rede. Posso colocar linhas aqui, linhas coloridas. Ele vai montando uma rede mesmo, né? Mostrando as relações ou não. Ou posso usar a visualização de densidade. Nessa visualização de densidade eu posso mudar a escala, eu tenho alguns parâmetros do algoritmo dele que mudam como o mapa se comporta. E aí eu vou brincando. O interessante dele é que você tem as referências aqui, né? E algumas delas, se tem um DOI, ele consegue me remeter para o artigo online. Então, se pegar uma base recente, fica bem interessante. Aí você vê aqui, tem esse cara no centro e os outros caras do lado. Difícil? Não, né? Operacionalmente não. Operacionalmente não, mas tem muito critério que o cara usou para fazer isso aqui. Tá? E aí eu tenho outras opções, eu posso começar a explorar. Né? Aqui eu tenho alguns parâmetros para mudar o mapa, para usar isso aqui bem. Eu posso rodar o mapa também, né? E mudando a configuração dele, se ficar melhor numa página. Tenho vários itens aqui. Ok, o que mais eu posso fazer? Bom, o processo é sempre o mesmo. Vamos fazer um exemplo aqui com umas palavras, baseado no text corpus. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o arquivo de novo. Esse arquivo que eu exportei já tem palavras. E ele vai, diferente do CIMAT, ele vai extrair os arquivos. Ele tem um algoritmo para extrair as palavras. Né? E aí ele roda o algoritmo e está olhando aquele arquivo e extraindo palavras. Aí eu tenho aqui um arquivo que eu posso usar para dizer palavras que eu não quero. Ou fazer um deparo. Por exemplo, aqui, ó, ele já tem um padrão que vem no software, que vem com essas palavras iniciais. Para adicionar uma palavra nova, eu digito ela, por exemplo, palavra substituída, e eu dou um tab, nova. E aí ele vai carregar para a palavra nova tudo que está escrito como substituído. Palavras que eu não quero, que eu quero tirar da análise. E aí vem a questão de o que tirar e o que não tirar. Eu posso colocar ela e dar um tab e não deixar nada. Aí ele tira aquela palavra. Então você pode ir fazendo um mapa e ir ajustando as palavras que você não quer ver. Não achei um jeito de você colocar as palavras que você quer ver, que é frustrante, mas seria uma coisa interessante também. Ok, vamos selecionar então esse arquivo aqui que eu já tinha. Ele está aqui. E aí tem aquela questão da contagem binária ou não, né, que diz. Próximo, número máximo, de novo um limite, né? Número mínimo de ocorrências de um termo. Eu tenho 79 que atende ao critério de 10, então vou ficar com 79.
e aí ele tenta também filtrar. Por exemplo, tem caras que estão, apesar de aparecerem mais do que 10 vezes, estão totalmente desconectados da rede. Aí ele tenta ver isso também. Para que eu vou mostrar um cara que não tem relação com nada? Aí ele faz esse segundo nível aqui. Ó, aparecem palavrinhas que eram importantes para o meu trabalho. Sigo em frente, tem um mapa parecido com aqueles que vocês estavam olhando. Tá? Então tem muita coisa relacionada à implementação disso, provavelmente a aplicação disso está bem relacionada. Uma palavrinha-chave que não é tão usada assim é software. Ele está mais usado em outros contextos. Esse aqui poderia ser consolidado com esse, né? Então poderia criar uma palavra lá, software, method vai para software, por exemplo, também. E assim vai. Pessoal, isso aqui é uma droguinha. Você começa a fazer, você vai cavucando e vai vendo questões. Mas isso aqui eu sei que vocês não vão ter muita dificuldade de fazer, tranquilo. Bom, como é que eu chego nesse arquivo? Eu não vou abrir aqui, quase todo mundo fez revisão na literatura. Mas é basicamente, tu vai no Web of Science, faz a pesquisa, tem que ter algum sentido as palavras-chave que tu está colocando lá com a análise que tu quer fazer aqui. Tenta pensar isso antes, olhar quais são os métodos que tem. Bibliographic coupling. Beleza, eu vou fazer bibliographic coupling de um determinado journal, é uma possibilidade. Então, faz a pesquisa pensando no método que você vai usar para abrir a questão, senão vai vir uma coisa totalmente absurda. Bom, o VozViewer vou deixar para vocês brincarem mais. Vamos passar agora o CIMAT. Vocês vão verem que ele não é tão simples assim. Aqui eu tenho ele, CIMAT. Eu já criei um projeto nele, já importei dados, já dei uma limpada antes, tá? Eu vou abrir um projeto, e esse projeto, ele está aqui dentro, em algum lugar, projetos teste, projeto PC em palavras infinitas. Por quê? Esse aqui, principalmente assim, para fazer análise temática, tá? Eles frisam muito isso, você tem que fazer o pré-processamento das palavras. Isso significa agrupar palavras, isso significa tirar palavras duplicadas, isso significa pegar plurais e colocar junto com o singular. E você faz tudo isso dentro da base aqui de conhecimento. Então, uma vez que, assim, quando você escreve um projeto novo, ele não vai ter nada no knowledge base. Aí você vai aqui no file, adiciona e importa um arquivo em formato RIS, por exemplo. Tá? Clicando aqui, você vai ter a opção de adicionar o arquivo. Isso eu já tinha feito, então não vou fazer de novo. Bom, depois que você importou, aqui ele tem uma opção de ajustar, mas é basicamente seguir o fluxo que está aqui. Você vai ter um knowledge base com todos os seus autores. Interessante. Bom, os autores estão aqui. Clicando no autor, eu tenho aqui embaixo os documentos desse autor. E quem tem mais documentos? Quem tem mais? Pô, esse show aqui. Interessante. Aí você vai olhando o trabalho dos caras. Tem a própria base dos documentos, que tem exatamente 200. Eu peguei os 200 mais citados dos corpos. Tem os journals, eu peguei só do JORS e do EJOR, também para filtrar o que eu queria. Referências, aí é o que você não tem até aqui você tem tudo no teu Excel, aqui você não tem no teu Excel, que é o Reference Manager. Esses 200 caras citaram 9.518 outros trabalhos. Interessante, quem é que mais foi citado? Von Mingers e Rosenhead. Foi citado onde? Foi citado aqui, aqui, aqui. Então até na hora de ler, ajuda isso aqui. Você não tem nenhum lugar isso aqui nos documentos que a gente normalmente usa. Agora vem valor, é verdade. Aí tu fala, não, esse cara aqui, interessante.
E assim vai, períodos. Aí aqui ele não adivinha. Você tem que criar períodos e relacionar a esses períodos anos. Mas tu faz na mão. Faz na mão. Faz na mão. Aí tu vai ter que definir os teus critérios. Por que tu separou nesses períodos ou não? Faz na mão. Mas, claro, tu adiciona um período aqui, aí você adiciona um ano aqui e ele já relaciona os artigos daquele ano com esse período. Isso depois vai ser importante para análise longitudinal. Datas de publicação, aí tem todas as possíveis datas de publicação que tem, com os documentos. Pô, em 2006, cara, quem é que fez em 2016? O que estão fazendo em 2016? Isso aqui é fácil, porque você faz a busca e já retorna para cá. Datas de publicação, alguns critérios, algumas áreas de conhecimento que você queira relacionar também, e palavras. E é o complicado. Words Management. Esse cara, diferente do Voice Viewer, pega assim palavras-chave. Palavras-chave vão ter uma enorme variedade de formas de escrever a mesma coisa. Você pode eliminar coisas duplicadas fazendo coisas como isso, por exemplo, Academic, Research, Academics, eu quero dizer que é a mesma coisa. Aí tem Move to, eu escolho um deles, tudo que está relacionado a um passou para o outro. Eu posso ir desduplicando assim, aí cara, Behavior OR. É um negócio que eu olhava e eu achava, que bobagem esse negócio, mas tem um monte de artigo novo nisso. E tu vê que eles citam de várias formas, então é interessante tratar. Essa é a parte de tratamento de dados, é a parte chata, mas é a parte importante. Ó. Soft Systems Methodology, os caras escrevem de 15 maneiras diferentes com isso. Bom, além disso, não parou por aí o tratamento de dados. Tem uma coisa, um conceito que o Smart traz, que é o Group Set. O Group Set é o seguinte, ó. Aqui nas palavras, a ideia é que você agrupe palavras que estão escritas de forma diferente, mas é a mesma palavra, ou a mesma expressão. Group Set é para você agrupar palavras em conceitos. Você pegar um conceito e juntar as palavras lá dentro. Então, você está dizendo o seguinte, ó, elas têm uma grafia diferente, mas elas são a mesma coisa para isso que eu estou olhando. Então você usa o Group Set. Não cria o cluster aqui. Cluster é quem vai criar o algoritmo. Aqui é para você fazer, é como se fosse um meio termo entre esse agrupamento. Tá? E sem fazer esse Group Set, você não roda análise nenhuma no software, foi porque eu passei 2 horas inutilizadas ali na frente. Tentar passar da base de conhecimento para análise não vai funcionar. Então, Group Set tem Group Set para autor, tem um grupo para autor-referência e principalmente para palavra. Aí tu está limpando a base, basicamente é isso. Basicamente isso. Pré-processamento. Tudo isso é um pré-processamento. E aí, essa parte aqui, quando vocês criarem, vai estar em branco. Se vocês não prestarem atenção para isso, vocês não vão conseguir rodar a análise. Porque ela vai estar em branco aqui. E aí você vai ter que primeiro agrupar. Tem essa, como o meu já está todo agrupado, fica um pouco mais difícil de ver. Mas o que acontece? Ó? Aqui é uma lista de palavras sem um grupo. Essa palavra não tem grupo, isso é um problema, eu preciso achar um grupo para ela. Como eu faço isso? Ou seleciono vários palavras aqui, olhando pelo nome, por exemplo. Seleciono vários e clico to new group. Aí ele vai criar um novo grupo para esse conjunto que eu selecionei. Ou eu seleciono vários e clico to different group. Aí depois que eu já agrupei tudo que eu conseguia, o que eu não consegui encaixar, meu amigo, cada um é seu grupo. Outros. Não, outros não. Cada um cria o seu próprio grupo mesmo. Né? Pesquisa operacional aplicada em blá blá blá, uma coisa mega específica que só tem aquilo. Vai ter o grupo dele com uma palavra só. Bom, depois você pode ainda refinar olhando o número de documentos que caíram daquele grupo. Aí você pode ver, poxa, mas esse negócio aqui é muito geral. Não sei, talvez eu tinha que abrir mais isso. Então esse é o dedo do analista. Mas no fim das contas você tem uma lista de grupos relacionados com documentos. E aí você pode ir para análise. E aí você vai para o Make Analysis. Fazer isso aqui dar certo, você vai fazer 10 vezes e vai dar certo uma vez. Então é bem importante ir anotando quais são os parâmetros que tu está escolhendo. Tem uma grande probabilidade, inclusive, de estar errado agora. Tá? Porque eu fiz em casa várias vezes
E eu fiz ele, é bom fazer ele olhando o artigo do cara que o cara explica o framework. E o cara vai dizer, ó, esse índice é o melhor. Apesar dele dar várias opções, ele te dá dicas no artigo. Tá? Então não ligo aleatório aqui. Selecionei os períodos que eu quero analisar. Unidade de análise. Vamos fazer por pesquisa. Eu vou tentar replicar o que eu fiz e deu certo. Tá? Vou fazer por palavras. Nesses períodos, adicionando uma combinação de todas as palavras que eu tenho na minha base, que eu quero colocar nessa análise. Redução de dados. Bom, eu quero palavras que tenham um mínimo de frequência ou não. Eu quero palavras que apareçam no mínimo uma vez. Mas no mínimo uma vez nesse ano é uma coisa, no mínimo uma vez nesse período é outra. Nesse período tem muito menos trabalho do que nesse. Então, pode ser que eu queira colocar limites diferentes nos períodos. Vamos colocar aqui 2 para esse e 2 para esse, por exemplo. Tipo de matriz. Aí eu quero co-ocorrência, coupling. Aí tem outros métodos aqui que eles não são tão simples assim. No próprio manual eu não achei uma explicação, mas o manual ele dá referências. Para cada uma dessas coisas aqui, desses parâmetros, ele dá, ó, lá tem as opções de concorrência, de acordo com fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Tu quer saber mais, tu vai nesse cara. Eu vou usar concorrência, que é o que mais faz sentido para palavras. Aí eu tenho outros parâmetros aqui para reduzir a rede. Esses parâmetros aqui eu não vou mexer. Aí tem o índice de normalização, que a gente viu lá no workflow. Eu vou usar o índice de equivalência. Aí eu tenho um algoritmo para fazer o cluster. Eu vou usar esse cara aqui, porque lá no artigo ele disse que era bom. Tem esses dois parâmetros importantíssimos. Tamanho máximo da rede, vou colocar 20. Tamanho mínimo da rede, vou colocar 5. Critérios para fazer isso, de novo, ele aponta para os especialistas. Tentativa e erro, em outras palavras. O mapeamento do documento, outro algoritmo para ajudar a mapear os documentos. Índices de performance, aí começa a entrar uma riqueza de informação que o GlossViewer não tem. Aqui eu tenho vários índices de performance que ele pode calcular. Número de citações, número médio de citações, que vão me dizer o tamanho das bolinhas. Análise longitudinal. Para esse aqui, lembra que na análise longitudinal a gente usou o inclusion. Lembra que era a relação interseção entre os grupos. Né? Então ele fala, para análise longitudinal eu uso include. Beleza? Só sei isso porque eu li o artigo do cara. Beleza, aí ele vai criar, aqui vocês veem meus testes. Aqui antes de ler, com certeza não deu certo, só deu certo depois de ler. Aí eu vou carregar aqui, um novo. Ó, deu alguma coisa. Aí eu vou começar a olhar, pô, esse mapa aqui é o mapa da evolução. Então ele diz que a palavra, o Operational Research, esse cluster que ele criou, as palavras-chave deles estão também em Problem Solving. E depois estão em Operational Research e Decision Making. Claro, cada parâmetro daquilo que eu coloquei e a combinação deles vai me gerar um resultado diferente aqui. Isso é um grande problema. Quando vocês olham os artigos, o cara fala, eu usei isso, eu usei isso, eu usei isso, eu usei isso. Raramente você vai ouvir ele dizer por quê. Tá? Mas assim, eles fazem assim mesmo. É assim que as coisas funcionam. Posso mudar a ponderação de acordo com a performance, e essa foi a sacada do Kobo. A sacada do Kobo eu vou misturar mapeamento com medição de performance, que eu olho as duas coisas. E aqui o índice de sobreposição. Tá? Mas só quando tu diz, eu usei isso, lá onde eles publicam. Porque se for na tua área, tu tem que realmente argumentar, fundamentar por que tu está escolhendo esse índice, o que tu quer ver, e esse índice mostra. Então só separar, quando ele publica isso, ele está botando na comunidade que ele publica, que já sabe disso e o que é possível. Mas se a gente vai publicar na produção, na administração, talvez tenha que explicar por que tu escolheu esse índice, os critérios. Exatamente, Base para explicar isso é ler o trabalho desses caras. Isso. Lá eles explicam. Explicam o que é cada coisa, cara. Por que tu está usando isso e as recomendações que eles dão.
Tem uma teoria, Daniel, que é dentro de mineração de dados, que explica todo o pré-processamento. Como é que tu faz isso, por que tu faz. Mas aí entra na área de computação, é bem complexo, mas tem toda uma teoria sobre isso. Não, beleza, só estou dizendo assim, se a gente fizer um artigo na Sim. nossa área sobre isso, a gente tem que defender os parâmetros de porquê. E no mínimo dizer, ó, eu estou usando a abordagem do cara, o cara se recomenda, inclusive o índice por causa disso e disso. Beleza, então esse aqui é a análise longitudinal. Eu tenho o filtro por período. Eu seleciono um período e seleciono uma métrica de performance. Por exemplo, o índice H. Eu tenho meus carinhas dentro do meu mapa estratégico. E aí começa o problema da definição das palavras, porque de acordo com o que tu fez lá, aqui vai ter palavras em níveis de agregação totalmente diferentes. E começa a fragilidade da análise. Outra coisa que dá para fazer também é você olhar, beleza, aqui ele fala Operational Research, mas o que é isso, né? Quais são as palavras-chave que estão nesse cluster? Aí você acha ele aqui, ele mostra aqui a rede a rede daquele cluster. Né? Pega aquele cluster e mostra a relação deles com as palavras-chave que estão ligadas a ele. Então aqui você começa a ver, pô, até 99 tinha discussão em SSM, tá? Decision Making. Né? 2009 começa a ter outras palavras-chave aqui surgindo, outros clusters. E aqui também, System Dynamics, Operational Research. Tem uma forma aqui que você exporta tudo isso para HTML. Aí você cria aqui uma pasta export, por exemplo. E agora o cara está processando aqui, ele está criando coisinhas aqui dentro. Todos os arquivos, imagens numa resolução um pouco melhor. Por exemplo. Tá? E aí, cara, dependendo do input, vai mudar muito. Recomendações para usar o CMAT, que eu não fiz, mas que se fosse usar série eu faria. Faria uma tabela, colocaria nessa tabela o arquivo de entrada que eu usei, colocaria cada passo daquele wizard, colocaria a decisão que eu tomei. E aí faria anotações para não me perder nesse processo. Aí depois, o que eu achei conveniente, eu vou e tenho todos os parâmetros que eu usei. Uma pergunta, aqui a gente usa bastante nas análises das revisões sistemáticas, aquele framezinho positivista lá, os antecedentes do fenômeno, das consequências. Não sei se eu falei na aula para vocês já, senão eu vou falar na sequência. Eu poderia, lá na preparação dos dados, pegar aquelas palavras e fazer um agrupamento ali já também. Fazer um agrupamento? Por exemplo, performance. Performance é consequência. Sim. Eu já poderia lá no pré-processamento fazer esses agrupamentos. Sim. Tá. Poderia criar o grupo, poderia fazer começar essa análise pelo agrupamento. Pelo grupo, isso. Por exemplo, vou ver na década de 80 que os estudos estavam mais concentrados nos antecedentes, na década de 90, mais nas consequências. Aí eu faço isso lá no pré-processamento. Aí você vai ver o posicionamento dele depois aqui. Uma coisa que vocês vão ver os artigos fazendo é o seguinte, é colocando cada período no Excel, cada período numa coluna, vou fazer aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o período 1, e 3. E aqui eles colocam os clusters. Aí coloca A, B e C. Aí eles usam lá na apresentação tinha um nome para cada um desses quadrantes, motores, blá 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 blá. E eles usam aqui, aqui nesse período ele era um período motor, só que agora ficou um período esquecido, decadente. Eles sintetizam o trabalho dessa maneira aqui.
Certo? Bom, aqui tem, ainda aqui no final do trabalho, eu deixei aqui as principais referências, né? O que eu usei, né? Usei o PicWrapper, e aqui essa listinha de referências é uma listinha que eu usaria para começar a estudar esse negócio e para usar. Dependendo da abordagem, você vai para um lado ou para o outro. Tá, pessoal? Alguém quer discutir alguma questão? A dúvida?